Olá, pessoal. Então, depois que a gente tem essas informações, né, sobre os fatores de risco, e o que que a gente pode fazer para poder evitá-los e onde a gente tem que ter atenção ao longo da nossa vida, surge então a dúvida, né? Poxa, então de quando que eu devo fazer um check-up cardiológico? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata. A gente pode se basear em algum modelo geral e tentar levar as particularidades de cada pessoa para dentro desse modelo. Então, basicamente, como regra geral, homens a partir dos 30 anos de idade recomenda-se já fazer uma avaliação cardiológica inicial. Não só para você avaliar o risco, né, de infarto, mas também outros problemas cardíacos que, apesar de serem menos frequentes, também existem na população, problemas de válvula, problemas relacionados a eventuais arritmias ou a alterações na musculatura do coração. Então, essa idade seria uma idade, no cômputo global, de forma geral, uma idade interessante para fazer uma primeira avaliação cardiológica. Mulheres, a gente poderia postergar um pouquinho mais, porque existe um fator hormonal, que as mulheres estão expostas aos hormônios sexuais, e aí o estrógeno e a progesterona, na época do ciclo menstrual, enquanto a mulher está em idade fértil, eles têm um fator protetor importante coronariano. Então a gente tende a poder deixar um pouco mais para frente as mulheres. Porém, como eu falei já nos outros vídeos, o fundamental vai ser de acordo com o risco de cada pessoa. Então, lembrando aí da nossa palavrinha mágica, né, o desadote, ou seja, pacientes diabéticos ou com resistência à insulina, estressados, sedentários, idosos, né, lá de idade, de anos, né, então quanto mais velhos, colesterol alto, dislipidemia ou DNA genética, que é o D2, O de obesidade, T de tabagismo e H de hipertensão, quanto mais fatores a pessoa tem, maior a importância dela ter uma atenção mais precoce aí para a avaliação cardiológica do check-up. Então aqui essa seta a gente, né, mostra de fato isso, baixo risco, moderado ou alto risco. Quanto mais alto o risco, maior a necessidade de começar esse check-up um pouco mais precoce. Então nesse caso, pessoas de baixo risco, que a gente chamaria do risco habitual da população como um todo, essa é a informação mesmo. Homens em torno dos seus 30 anos e mulher entre 35 e 40 anos para o primeiro check-up cardiológico. E pessoas de muito alto risco ou de alto risco, uma história familiar muito importante para infarto, a pessoa fuma muito estressada, já é obesa, diabética, aí sim a gente precisaria antecipar bastante isso aí para uns 20 anos de idade para o homem e entre 25 e 30 a mulher. Mais uma vez, se você for procurar na literatura, isso não tem uma receita específica, não tem um estudo perfeito que vai te responder isso. É muito mais aqui a questão de avaliação caso a caso baseado nos fatores de risco. Né? Porque basicamente o check-up é para você tentar descobrir, prevenir e orientar as pessoas antes do problema acontecer. Pois bem, uma vez que você fez o primeiro check-up, de quanto em quanto tempo você deve repetir esse check-up? Então, isso também vai depender do que a gente encontrar no primeiro check-up. Então, como regra geral, dos 30 aos 40 anos de idade, de 5 em 5 anos, para uma população de baixo risco, estaria satisfatório, né, entre homens e mulheres. Dos 40 aos 50 anos, como regra geral, talvez de 2 em 2 anos seria já algo bem satisfatório. E de 50 anos para frente, aí uma avaliação anual seria interessante. E essa avaliação consistiria não só na avaliação do coração em si, mas de todos aqueles fatores de risco do desadote e o que a gente pode fazer para evitá-los, controlá-los e acompanhá-los. Então, mais uma vez lembrando, quanto mais o risco, né, das pessoas no primeiro check-up, a primeira identificação, aí você vai se pautar para a periodicidade que a pessoa tem que voltar. Se você vê que a pessoa não tem nada, nenhum risco, 2 em 2 anos, 5 em 5 anos entre os 30 e os 40, depois de 2 em 2 anos entre os 40 e 50, tranquilo. Agora, se você identifica já que tem uma resistência à insulina, que tem uma hipertensão, que tem uma obesidade, está fumando, então tudo isso vai precisar ser monitorado, vai precisar ser auxiliado para que a pessoa melhore a saúde dela e previna o pior. Então, baseado nesses fatores, mais uma vez aqui o nosso famoso gráfico, né, do risco, você vai então antecipar esse check-up de uma forma mais rotineira, um controle mais rotineiro. E outra coisa importante, não só os fatores de risco em si, mas sim presença já de algumas doenças. Se você já identificou que tem uma doença aterosclerótica coronária, mesmo que incipiente, pequena, mas que já existe,
a gente deve então estar mais atento e ficar mais de perto junto com essa pessoa. Se você já identificou que tem doença arterial periférica incipiente ou que já existe, ou seja, obstrução nas artérias dos membros inferiores, por exemplo, temos que estar mais atentos. Se é uma pessoa que já teve algum tipo de AVC ou uma doença cerebrovascular, obstrução nas artérias que vão para o cérebro, também temos que estar mais atentos. E por fim, a insuficiência renal crônica. Pessoas que têm insuficiência renal crônica estão em muito mais alto risco de evoluir para algum tipo de problema cardíaco coronariano. Então, esse grupo é um grupo que você tem que estar mais de perto com ele e antecipar esses retornos periódicos ao cardiologista de uma forma mais rotineira. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que serve o check-up cardiológico, para qual que é a intenção dele, né? desse exame, dessa consulta, dessa avaliação. Basicamente o que a gente quer é se antecipar ao problema, se antecipar à doença coronária, que é a doença que mais mata no mundo e que na grande maioria das vezes ela é silenciosa até o ponto que ocorre um sintoma grave, que é um infarto ou um óbito. Então como que a gente se antecipa a algo nesse sentido? Existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para isso e essas ferramentas juntas a gente vai fazer então no check-up. Basicamente é uma anamnese, ou seja, uma história detalhada da vida da pessoa e um exame físico para a gente observar se já temos indícios no exame físico de algum problema, seja no coração, seja em outros órgãos, que possam explicar ou nos dizer que já tem algum tipo de obstrução em artérias do corpo. E aí, junto com esse exame físico, essa anamnese, a gente vai buscar os fatores de risco que estão no acrônimo, né, na palavra que a gente criou para ajudar todas as pessoas a entenderem, o desadote, que é o que a gente tem que desadotar para melhorar a nossa vida e tentar ter um risco de infartar menor. Basicamente, esses fatores vão ser avaliados através da história, do exame físico e de exame de sangue. Quais fatores são esses, novamente? D, de diabetes ou resistência à insulina, né, que é o pré-diabetes, E de estresse, S de sedentarismo, A de anos ou idade, D duplo, que é dislipidemia e DNA genética, O de obesidade, T de tabagismo e H de hipertensão. Lembrando que existe uma síndrome, que chama síndrome metabólica, que tem um pouquinho de vários deles, tá? Que isso é visto também no check-up. Muitos desses fatores a gente observa através de exames de sangue, que é a avaliação do perfil lipídico, do nível de colesterol, triglicérides e o perfil metabólico glicêmico, glicose, insulina, como que está esse balanço aí do corpo, dentro do corpo da pessoa. Baseado nisso, nesses exames de sangue, nessa avaliação, a gente então vai proceder para os exames cardiológicos, que eles vão ser dos menos complexos aos mais complexos, começando com eletro, o eco, teste de esteira, eventualmente uma cintilografia, uma ressonância, um eco-stress, um score de cálcio, que é uma tomografia para avaliar o cálcio nas artérias do coração, angiotomografia coronária e eventualmente cateterismo cardíaco. Então, baseado nessa avaliação inicial e nos exames secundários, a gente vai conseguir passar e avaliar se a pessoa está num risco baixo de problema do coração, num risco intermediário ou num risco alto. E aí, baseado nesses 3 níveis de risco, a gente vai propor, então, um tratamento ou uma prevenção mais intensificada ou não. Pessoas de menor risco, você vai pegar mais leve. Pessoas de maior risco, a gente vai ter que pegar mais pesado. Porque se a gente não o fizer, o risco dela evoluir mais precocemente por um infarto é maior. Então, hoje na literatura a gente já tem scores, já tem calculadoras que nos ajudam a estimar esse risco. É óbvio que não é nada totalmente calculável do ponto de vista exato, né? Existe sempre um viés subjetivo, e aí por daí a análise do médico especialista é fundamental, mas as calculadoras nos auxiliam bastante nessa documentação de risco, juntamente com todos esses exames que eu acabei de falar e todas essas avaliações. Aqui a gente vai falar, para tentar fechar um pouco essa parte de prevenção de uma forma mais geral, né, de prevenção do infarto, do óbito, da doença coronária. A gente vai falar um pouquinho agora sobre 10 pontos importantes que eu pensei para ajudar as pessoas ao que pensar e como estar atento durante uma consulta de check-up, quando estiver fazendo check-up com o seu cardiologista, sua cardiologista. Então vamos lá. O primeiro ponto seriam, inicialmente, quais são os meus fatores de risco hoje? Então lembrar daquela nossa palavrinha mágica, né, o desadote.
diabetes ou resistência à insulina, estresse, sedentarismo, a idade, né, os anos, dislipidemia, DNA, genética, né, são os 2Ds, obesidade, tabagismo e hipertensão. Então, dentro desses fatores como um todo, quais são os que eu tenho depois de feitos todos os exames e toda a análise, né? E aí, uma vez a gente entendendo esses fatores, o que a gente vai precisar mudar, o que a gente vai precisar melhorar dentro de cada um desses fatores, aquele que a gente vai conseguir desadotar por completo, outros que a gente não vai conseguir desadotar, mas por outro lado a gente vai conseguir controlá-los melhor através de práticas de vida, de hábitos e eventualmente de medicações que sejam porventura necessárias. Muito importante isso aqui, não adianta a gente brincar, não adianta a gente se esconder, né? Eu digo brincar, não é nenhuma situação pejorativa, é a realidade humana de tentar mascarar e esconder de nós a verdade que de fato existe. Então é nesse sentido que eu falei a palavra brincar. Seja sincero, né? É a sua vida que está em risco. Uma caminhadinha por semana definitivamente não é estar ativo, né? Então, se você é sedentário, uma caminhadinha por semana você está sedentário, então não é estar ativo, né? Se você está acima do peso, e isso tem métodos da gente saber de forma adequada, seja sincero, estou acima do peso. Aqui a gente não está trabalhando com questão de estética, não é isso, tá? Não é beleza nem estética, é saúde. Tá? Então a pessoa pode estar acima do peso e estar bem saudável, não tem problema nenhum, e está feliz, está plena, desde que ela metabolicamente esteja saudável. Ela pode estar acima do peso e estar vivendo bem dessa forma, e bem adequada e controlada e feliz, né? Afinal de contas, a ideia é ter uma vida feliz, plena, satisfatória, com o mínimo de risco de ter uma perda inesperada da vida por uma doença, como uma doença coronária do infarto. Então aceitar a sua realidade. A maioria dos obesos passam anos e anos se escondendo de sua condição. Riscos ocultos. Para mim, talvez esse seja o principal ponto a se estar atento no check-up. Porque isso, de fato, é oculto para você, como pessoa, como paciente, e muitas vezes para o colega que está avaliando também. Então preste bastante atenção nessa questão dos riscos ocultos. O diabetes é tranquilo de diagnosticar. Você dosa a glicemia, ela está alta, tem um limite, ela chegou naquele limite, passou daquilo, diagnosticou diabetes. Geralmente tem uns critérios, você precisa de dosar 2 vezes e tal, enfim. Diabetes, ótimo. O que acontece? O diabetes, na grande maioria das vezes, aí eu me refiro principalmente ao diabetes tipo 2. Existem algumas formas, tipo LADA, alguns outros de diabetes que tem um componente genético também associado mais intenso, ou não, e que se parece um pouco com diabetes tipo 1. Mas enfim, a grande maioria das vezes do diabetes tipo 2, a pessoa passa anos com a insulina elevada, ou seja, com uma resistência à insulina antes do diabetes aparecer. E esse período de anos que ela está com níveis de glicose controlado, porém, às custas de uma insulina muito alta para compensar, ela está exposta ao risco parecido com o risco do diabetes, que é o risco da insulina alta. E esse é um risco oculto, porque não são todas as pessoas, todos os colegas, que dosam a insulina de jejum junto com a glicemia de jejum. Então, muitas das vezes, se dosar só a glicose, você não vai pegar muita gente que está no risco da insulina alta, pré-diabético, e que está com alto risco já de desenvolver problema coronariano. Então, muito atenção, tem que ter a insulina de jejum junto com a glicemia de jejum. E aí, nesse sentido, outro fator que ajuda muito a descobrir esses riscos ocultos é a síndrome metabólica, que aí ela vai ser uma união de vários fatores que isoladamente parecem benignos, né? A pressão está um pouquinho alta, tá 14/9 só, tá tranquilo. Mas aí se você for ver, a circunferência abdominal está um pouquinho alta também, mas é um pouquinho só gordinho, tá tranquilo. A sua insulina, sua glicemia está normal, aí você vai ver a insulina está alta, então tem uma resistência à insulina. Aí você vai ver o HDL, que é o bom colesterol, está baixo. O triglicéride está um pouco alto, o LDL não está alto, está tudo bem. Não está tudo bem. O HDL baixo, o triglicéride alto, mais uma resistência à insulina, mais a circunferência abdominal aumentada, mais uma pressão de 14/9 que não é tão alta, isso junto é síndrome metabólica, isso é péssimo. Isso é um risco oculto absurdo e pode eventualmente estar menosprezado. E aí, um fator associado a isso é a esteatose hepática não alcoólica, que você vê no exame de ultrassom de fígado, né, do abdômen. Essa pessoa não bebe
e você tem uma esteatose hepática, provavelmente ela está relacionada com síndrome metabólica também. Então é mais um fator que vai te ajudar nessa avaliação do risco oculto. Então, muita atenção ao risco metabólico, ao risco oculto que eu estou me referindo. Então está sempre atento. Como é que está meu perfil metabólico? E quando eu chamo perfil metabólico, lipídico, glicêmico e endócrino. Ou seja, como é que está meu perfil lipídico, meus níveis de HDL, LDL, triglicéride, meus níveis de glicemia, de insulina, função tiroidiana, eventualmente outros hormônios que porventura possam ser interessantes medir também além da insulina e dos hormônios da tireoide. Lembrando que o perfil lipídico, o colesterol total, ele fala muito pouco do que está acontecendo. Tem pessoas com colesterol total muito alto, mas que estão excelentes, porque o HDL é muito alto, o triglicérides é muito baixo e o LDL não vai trazer tanto problemática nesse sentido. E tem pessoas que têm um perfil lipídico que potencialmente o colesterol total está baixo, porém com altíssimo risco, porque o HDL está baixo, que é o bom colesterol, o triglicéride está alto, e o LDL, apesar de estar num valor teoricamente normal, ele é um LDL muito mais heterogêneo, muito mais inflamatório, porque ele é menor, ele é denso, e ele entra muito mais facilmente na parede das artérias e gera um processo inflamatório muito mais vigoroso na parede das artérias. Outra coisa muito importante, já possui sinais de doença aterosclerótica, mesmo que mínimas? E isso vai depender de qual que é o risco basal da pessoa. Se for um risco muito leve, você talvez nem precise fazer exames mais apurados para definir se tem ou não tem algum tipo de doença aterosclerótica. Por exemplo, alguma alteração no ultrassom das carótidas, né, que vai para são artérias que vão para o cérebro, você consegue medir através do ultrassom a espessura da parede da artéria, se ela está alargada um pouquinho, se tem placa nas carótidas, é um sinal que pode ter doença aterosclerótica em outros órgãos, e aí você já vai ter. Outra forma de avaliar isso é através do score de cálcio coronariano, se tiver algum cálcio lá, mostra que você já tem pelo menos um pouquinho de doença aterosclerótica, ou algum sinal de diminuição de perfusão, diminuição de pressão nas pernas, ou Doppler, né, ultrassom das artérias dos membros inferiores, mostrando alguma placa ali que vai mostrar que você já tem alguma coisa, e aí é óbvio, pessoa que tem já alguma placa de gordura no corpo, onde quer que seja, ela é totalmente diferente de alguém que não tem nada, que não tem nenhuma placa ainda. Então isso é uma coisa importante, porque vai ajudar você a definir qual que é a urgência e qual que é a importância de fazer as medidas de mudança de hábito, de vida e de tomada de medicações para evitar a progressão do risco de placas de gordura. Preciso de exames mais sofisticados para uma melhor análise dos meus riscos? E isso vai ser de caso a caso, dentro do risco basal de cada um. Mediante toda a análise que foi feita, né, qual grupo de risco eu me encontro? Eu estou no grupo leve, no grupo intermediário ou no grupo alto? Porque baseado nessa interpretação é que a gente vai propor um manejo mais agressivo ou menos agressivo no que tange à melhora dos hábitos de vida e de medicações, de procedimentos que porventura não sejam necessários. O que eu posso fazer para resolvê-los, além do uso de medicações? Isso é muito importante. Boa parte dos fatores de risco do desadote são resolvíveis por medidas comportamentais, quais sejam uma mudança alimentar, gestão do estresse e atividade física. Boa parte desses fatores você consegue resolver sem medicações, a depender de cada caso. E caso precise de ser feita algumas intervenções mais intensas, ou os riscos são altos, ou os fatores estão muito descontrolados, é natural e é provável que você precise usar mais medicamentos na fase inicial, e a partir do momento que a gente vai conseguindo ganhar os fatores de risco, dos fatores de risco em termos de mudança de hábito de vida, as medicações vão saindo. Você vai controlar mais facilmente sua pressão, você vai controlar mais facilmente seus níveis de glicose, você vai controlar mais facilmente seus níveis de lipídicos, né, de colesterol, de triglicérides, e aí você tende com o tempo a diminuir essas medicações. Isso é muito frequente, porém, muitas das vezes as pessoas preferem, tanto as próprias pessoas, os pacientes ou até os colegas, passar um remédio tende a ser mais simples, mais rápido, mais efetivo do que uma mudança de hábito. E eu não discordo disso, realmente no dia a dia, no corre-corre da vida, tanto as pessoas procuram muitas das vezes uma medida muito mais simples, que é tomar uma pílula e esquecer que tem que ter atividade, tem que mexer, tem que mover, tem que mudar o estilo de vida e viver nessa ilusão de que achar que é tomando um remedinho que ela vai curar todos os problemas de uma vida inteira de hábitos ruins. Então isso tem que estar bem atento nesse sentido. E por outro lado também, de tanto orientar e pedir e orientar para as pessoas fazerem e não ver resultado, é natural que muitos de nossos colegas também estejamos um pouco desanimados nessas orientações, porque a gente acaba não vendo resultado.
Então, eu acho que tem muita coisa para crescer em termos de medida comportamental para melhorar essa mudança de hábito de vida. Como eu posso fazer para adequar uma vida feliz e plena com hábitos de vidas mais saudáveis? Essa é uma pergunta fundamental que não é respondível em uma consulta, mas ela pressupõe uma reanálise mais complexa da vida, do que você tem feito, o que você está fazendo, para daí sim você conseguir mudar essa trajetória e ir para uma vida mais saudável, com hábitos mais saudáveis, e isso vai poder então te levar a uma mudança radical, lenta e gradual, mas ao longo de um tempo radical, na sua questão de saúde. Uma coisa fundamental e muito importante aqui em se tratando de doença coronária. O que a gente quer é diminuir morte e infarto por doença coronária. A gente não quer buscar beleza. Isso é outra área, é outro foco, é outra questão dentro ou não da medicina. Tá? Mas o que a gente trabalha aqui, eu quero reduzir óbito e infarto. E dentro da redução de óbito e infarto, existe um dos fatores de risco, que é a obesidade, que está associado a todos os outros, que é fundamental a gente combater. E eu falo da obesidade não como estética, eu falo da obesidade como doença, como um risco importante para a pessoa infartar e morrer de forma inesperada e precoce, atrapalhando os sonhos dela e os sonhos de todos aqueles com os quais ela convive, todos os amados, todas as pessoas que ela preza. Isso é que a gente quer. Então não vamos confundir aí saúde com beleza, não é isso. É óbvio, se a gente está sentindo belo, bonito, a gente vai estar com uma saúde mental muito melhor. Isso é óbvio, isso é muito importante. Então se a beleza vem para nos ajudar em termos de saúde mental, que venha. Mas a gente não está buscando beleza, a gente está buscando uma vida mais plena, mais feliz e com menos chance de infartar e de morrer precocemente. E aí, fechando um pouco isso aí, buscamos saúde para viver melhor. E não vivemos para buscar a saúde de forma frenética, porque senão vira um vício e uma outra questão, que aí vira uma outra doença, que é a doença do fitness, da comida totalmente saudável. A pessoa vive uma busca frenética pela saúde. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar de forma contrária, oposta. Eu quero a saúde para viver uma vida boa. Eu quero ter saúde para poder viver anos, com qualidade, com menos sofrimento, podendo contribuir mais para a humanidade, com o meu trabalho, com minha contribuição social, em família, na comunidade, no meu propósito, enfim. Eu quero ter saúde para isso. Eu não quero ficar vivendo buscando uma saúde freneticamente, porque isso vira até uma questão de um distúrbio de ansiedade, uma situação doentia, né? Que não é isso que a gente está propondo aqui de forma alguma. E por fim, muito importante, qual o meu horizonte de tempo para melhorar a minha saúde? Então, dentro da análise do check-up, na análise de risco que você teve, né, mediante onde você está, os seus fatores de risco, o que você precisa fazer para melhorá-los e se você já tem ou não algum tipo de manifestação de alguma doença aterosclerótica no corpo, qual que é o meu horizonte de tempo para eu mudar esses meus fatores de risco para que eu diminua o meu risco, diminua minha chance de infartar e de morrer de forma inesperada. Vão ter pessoas que a gente vai ter um horizonte de tempo mais curto, que a gente precisa de agir mais rápido. Vão ter pessoas que a gente vai descobrir que tem alguma obstrução grave que precisa ser resolvida ou não. E aí isso vai nos exigir uma presteza mais intensa ali. Outras pessoas não. A gente vai observar e vai ver que, apesar dela estar com múltiplos fatores de risco, a gente ainda não tem nenhuma documentação de doença grave acontecendo e que a gente está numa fase ainda muito boa para lenta e gradualmente ir melhorando esses fatores de risco e retomando uma vida mais saudável. Essas dicas eu acredito que contemplam uma boa parte desse universo aí da questão do check-up. É óbvio que existem muitas outras questões a serem faladas e desenvolvidas. Eu peço a vocês que, caso tenham sugestões, dúvidas, dicas para que a gente possa melhorar o conteúdo nesse sentido, por favor, deixe suas mensagens para que a gente possa, então, a partir delas, responder as perguntas e fazer outros vídeos, outros conteúdos para que a gente possa cobrir essas sugestões de vocês. Muito obrigado, espero que esse conteúdo tenha sido útil para todos vocês, de alguma forma, não só para cada um de vocês, mas para aqueles que vocês prezam, aqueles que vocês amam e que vocês querem bem. Até mais, até a próxima. Eu desejo, como sempre, um forte coração e, antes de mais nada, com muitos bons motivos para bater. Fiquem em paz e até breve.